E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Balão de Fala. No podcast de hoje, vou logo avisando, ele não foi feito de uma maneira de uma maneira tão planejada. Eu reuni as principais notícias do começo agora do ano 2026 pra gente debater um pouco sobre elas, falar sobre a nossa opinião, sobre o que vai vir e tal, e contar algumas histórias. E esse aqui é o primeiro podcast que está sendo gravado presencialmente. Uma salva de palmas. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Agradeço demais a presença de vocês aqui, nos ouvindo. E começando o ano de 2026 com muitos vazamentos, né? Já vindo do final do ano passado. Várias notícias dos filmes e das séries que vão ser lançadas no mundo dos super-heróis. E principalmente com o aguardo e a ânsia por esse filme dos Vingadores que vai sair no final do ano. Então hoje a gente vai debater muito sobre isso, sobre o DCU e sobre tudo que envolve a cultura geek nesse início de ano. Bom, para começar, a gente precisa falar sobre o teaser de os teasers de Vingadores Doomsday, que quando eu bolei a pauta, tinham sido vazados e agora já foram publicados. Pelo menos dois deles, né, dos três que já saíram, já foram publicados pela Marvel, que são os teasers do Capitão América, do Thor e dos X-Men. E assim, já adianto que eu gostei dos três, achei bons teasers, mas me preocupa um pouco como é que eles vão colar todas essas peças num filme só. Porque, beleza, em Vingadores Ultimato e Guerra Infinita a gente teve vários núcleos, porém a gente tinha tudo muito bem explicadinho lá, né? Até lá, foi um processo longo, a gente acompanhou todos os filmes. E nesse agora, muitos personagens que estão no filme não tiveram filme nenhum depois de Vingadores Ultimato. Como foi o caso de Capitão América, como foi o caso do Thor, teve Amor e Trovão, né? Que inclusive é por aqui que a gente vai começar a falar, falar primeiro sobre o Thor. Que não foi o primeiro teaser, mas vai falar primeiro sobre ele. E, e assim, temos vários outros personagens que são incógnitas, como é o caso do Homem-Aranha e tal. E a gente também tem os X-Men chegando nesse universo aí do MCU, né? Já tinham sido apresentados em Deadpool e Wolverine, mas agora chegando de verdade, né? Fazendo parte de um filme dos Vingadores. Então, beleza, falando sobre o teaser do Thor, a gente já tem um Thor mais melancólico, bem diferente daquele Thor que a gente viu em Amor e Trovão, que é uma tristeza. Se você não viu o vídeo que eu fiz lá no canal sobre dos últimos vídeos do meu canal, sobre o Thor do MCU, como eu não sou tão fã dessa adaptação, mas eu falo um pouco no final do vídeo sobre Amor e Trovão, o que é que eu achei e o que é que acontece com o Thor. E, cara, assim, no final daquele filme, o Thor acaba cuidando da filha do Gorr, né? Do Carniceiro dos Deuses. E ela vira meio que a filha do Thor, filha adotiva do Thor, que é interpretada pela filha do Chris Hemsworth, da vida real, do ator do Thor, né? E agora o Thor, ele tá meio que receoso, né? Ele tá meio receoso de ir para as batalhas, porque agora ele tem a filha dele e ele precisa voltar para as filhas. Eu achei uma pegada muito boa. Eu tô gostando desse ar mais melancólico do filme. Eu acho um acerto muito grande, afinal de contas, é um filme que promete ser um soft reboot pra Marvel, né? E eu gostei bastante desse teaser do Thor, ele pedindo pra Odin pra abençoar ele, pra ele voltar pra filha dele. Eu já adianto que eu acho que ele vai morrer nesse filme, tá? Eu acho que o Thor vai morrer nesse filme, porque pelo que eu entendi aí, pelo que dava a entender, é um filme que vai focar bastante no Thor, no Doutor Destino, claro, e no Capitão América, né? Então, enfim, vamos ver aí. O que é que tu achou do teaser, Bernardo? O teaser do Thor, como o Pedro acabou de falar, mostra um ar mais melancólico e um ar mais sério. Algo que a gente não viu muito no Thor do CM desde Vingadores Guerra Infinita. E eu não acho que ele vai morrer, porque a gente já viu isso no universo da Marvel, um pai que não quer ir pra luta porque tem uma filha e ele acaba indo e salvando o mundo, mas ele acaba morrendo. Que foi exatamente Vingadores Ultimato. Eu acho que eles não usariam o mesmo plot pra, pra justificar esse reboot do Thor. Eu acho que eles não fariam isso. Em relação aos outros dois teasers, o teaser do Capitão América é bem mais tranquilo, né? Ele chegando numa casa simples, uma casa confortável,
provavelmente eu acredito onde ele viveu a vida toda dele, o resto da vida com a Peggy Carter. É a casa que aparece no final de Vingadores Ultimato, né? Quando ele volta lá pra devolver o martelo do Thor e ele acaba dançando aquela valsa com ela, a valsa tão sonhada valsa lá de Capitão América 1, que eles não dançaram. Ele dança ela aqui e é nessa casa aí que temos no trailer. E aí ele entra na casa. Eu gostei dele de moto, que eu gosto de super-heróis que usam moto. Gostei dele de moto. Ele entra na casa, tá com um bebê no colo. Pega o uniforme dele que eu não achei. No início eu pensei que quando eu vi por gravação, eu pensei que era um uniforme antigo, mas não é um uniforme antigo, é um uniforme novo. Então eu fiquei nessa. Na minha teoria sobre esse trailer é que ele é um Capitão América, não é o mesmo Capitão América da gente, o que voltou, eu acho que ele é outro que veio de lá. E esse filho eu acho que não é da Peggy, eu acho que é da sobrinha dela. Assim, é um problema, né? O final de Vingadores Ultimato, ele é um furo de roteiro ambulante, porque a gente tem toda aquela explicação no meio do filme da anciã, falando, ó, se você vier aqui e mudar o passado, é uma catástrofe, e aí você pode estar condenando o mundo, porque meio que é uma entropia, né? Vai acontecendo uma sucessão de eventos que vai explodindo tudo, vai destruindo tudo. Que é também o que a gente viu em Loki, ou seja, a AVD vai lá, vai podar os universos. Tudo bem que em Loki, no final de Loki, ele vira meio que o multiverso se abre e tudo existe ao mesmo tempo, né? Inclusive o Loki vai estar nesse filme. Mas é um problema, porque o Capitão América ele voltou pro universo da gente, como, não sei, como um velhinho. Teoricamente, ele deveria ter ido. Se ele ficou no passado, deveria ter aberto uma nova ramificação na linha temporal. E aí ele não deveria estar no mesmo universo que a gente, e sim num outro universo onde ele ficou no passado. Ou seja, as coisas deveriam ter acontecido de maneira diferente. Afinal de contas, não teria um Capitão América e não teria Vingadores. E aí, enfim, é uma sequência de eventos que não faz sentido, né? Então, eles precisam explicar isso no filme. Eu acho que essa ideia do Bernardo não tá tão errada. Assim, eu não sei se o filho não vai ser dele, provavelmente vai. E provavelmente eles vão emular a mesma coisa que o Thor tá acontecendo, que é o Thor querendo voltar pra filha, o Capitão América vai estar querendo voltar pro filho. O que eu acho um negócio errado, porque não faz muito sentido você fazer o mesmo plot para os três personagens, né? Pro Homem de Ferro em Vingadores Ultimato, para o Thor e para o Capitão América. Mas, assim, essa parada dos filhos, dos super-heróis, é um negócio que eu acho um pouco, assim, meio preguiça da Marvel, né? Você tem esse evento agora, o Hulk tem um filho, o Capitão América tem um filho, o Homem de Ferro tem uma filha, o Homem-Formiga já tinha filha, o Pantera Negra tem um filho, o Thor tem uma filha, o Gavião Arqueiro tem uma espécie de filha, né? A Kate Bishop meio que vai herdar a parada dele, foi uma aprendiz dele. E o Tony Stark tem o Homem-Aranha, que é o filho dele também. E o Gavião, é o plot do Gavião também no Ultimato, que ele vira o Ronin, porque a família dele sumiu, os filhos dele sumiram, e ele até fala, né, não me dê esperança pra Net. Então, pelo visto, a Marvel tá utilizando os plots de ser pai. Esse é a grande dificuldade dos super-heróis da Marvel agora, porque todo personagem agora, como o Pedro falou, tem um filho, ou tem alguém que dependa dele. Então, eu acho que não vai ser esse o plot. Eu acho que vai ser só uma cena pra mostrar como é que tá a realidade desse Capitão América. Vão ter que explicar como ele voltou, porque não faz sentido ele tá no passado. Só se ele voltou no passado em Ultimato, e em algum momento do passado ele veio pro futuro pra resolver essa parada que aconteceu, pra ele voltar para passado dele, que também não faz sentido. É um paradoxo muito grande. Então, eu gostei do teaser, porque eu não gosto do Sam Wilson como Capitão América. Não tem nada a ver com cor, com cor de pele, nada. Pra mim todos são iguais. Mas o problema é que pra mim não existe um Capitão América sem o soro de super soldado. E o filme do Sam Wilson foi justamente isso. Não, eu não preciso do soro super soldado. E aí a gente tem aquele final ridículo, que é o Hulk vermelho e ele conversando, ele falando uns negócios pro Hulk vermelho. E o Hulk vermelho falando, me rendo. Sabe? Então, não, eu acho ele um ótimo ator, um ótimo personagem, mas não para ser o Capitão América. E agora vai voltar o Steve Rogers. Eu acredito que ele não vai voltar também do bem. Eu acho que ele não vai ser do bem no início.
E acredito que esse filme, com tanto personagem que vai ter que ser apresentado, né? Reapresentado como os X-Men, vai ter que dar um nó em tudo. Não tem como você só chegar e falar, não, aconteceu isso e os X-Men estão aqui agora. Não, não tem, porque apesar do filme do Deadpool, o Deadpool só trouxe o Wolverine até então, né? Que a gente sabe. Se aquele final do Deadpool ele tá na realidade da gente, ele só trouxe o Wolverine. Eu acho que vai ser o seguinte: o Capitão América vai ter um filho, o Doutor Destino vai chegar. Vai falar, Capitão América, é o seguinte, tu tem o teu filho aí e tal. Tá tendo as incursões que a gente já viu em Doutor Estranho, né? No Multiverso da Loucura, aquele filme horrível. Tá tendo as incursões, os universos estão acabando, e pra quem não sabe, é basicamente esse o plot de Vingadores de Guerras Secretas nos quadrinhos, certo? Do Jonathan Hickman, né? 2015. Então, Capitão, eu tenho um plano de salvar todo mundo. Eu sou o Doutor Destino. Eu tenho um plano de salvar todo mundo, porque o meu mundo acabou e eu tô tentando refazer a parada aqui. E eu preciso da sua ajuda. O Capitão América vai ser obrigado a ajudar o Doutor Destino. E depois ele vai ter que tomar uma decisão. Tipo, caramba, peraí, o meu mundo não deveria existir e tal. Eu acho que vai ser uma parada mais ou menos assim. E a gente também teve o teaser de X-Men, que foi o teaser que mais deu o que falar, porque, bom, são os X-Men. E a gente tem a volta do Patrick Stewart como professor Xavier. Patrick Stewart, que, caramba, esse cara é imortal, porque o Patrick Stewart, quando eu nasci, ele já era um velho. Ele já era muito velho quando eu nasci. E o Ian McKellen do mesmo jeito, né? O nosso querido Gandalf, voltando como Magneto para o seu último filme, né? Como Magneto agora. Porque não tem condições dele voltar depois de sair. O Ian McKellen, se eu não me engano, tem quase 90 anos. Se ele não tem já 90 anos. Nosso querido Gandalf vai voltar, provavelmente agora, no próximo filme do Senhor dos Anéis, na caçada ao Gollum. Infelizmente, já vou trazer uma notícia, acho que nem Pedro sabe disso. Vou trazer aqui, a gente tá falando de próximos filmes e cultura nerd. O Aragorn não será o mesmo ator. Já foi confirmado que o Aragorn não será o mesmo ator, mas eu tô torcendo muito porque a- o Gandalf é um velho e ele só tá mais velho. Acho que não vai mudar muito a atuação. Então, só para passar isso para vocês. E eu fiquei muito feliz em ver o Magneto sendo ele. O Ciclope, não lembro o nome do ator, mas com o ator que começou. É o James Marsden. Porque eu acho que esse Ciclope não foi bem aproveitado na época e ele é um bom ator. Eu acho que ele pode chegar no MCU agora mostrando realmente quem o Ciclope é. Eu queria muito escutar do Ciclope agora, a mim, meus X-Men. Queria muito escutar isso agora, sabe? Então eu acredito que os teasers foram muito bons. Agora só falta saber se vai funcionar tudo junto. Não, e detalhe as roupas clássicas, né? A roupa do Ciclope é basicamente a roupa do X-Men 97, sendo que sem a cuequinha, né? A cuequinha amarela. Mas, falando em X-Men 97, o próprio criador, o Bull DeMille, ele disse que se eles estiverem querendo adaptar os X-Men, porque visualmente falando são bem parecidos mesmo o que a gente viu no teaser, e nas artes conceituais vazadas, que a gente já vai chegar lá, nas artes conceituais não, nos testes de figurino que vazaram da maioria dos personagens. Mas se se foram os mesmos personagens de X-Men 97, ele disse que não aprovava, que era muito errado. Eu também acho, eu acho que tem que ter os dois. Se é multiverso, tem que ter os dois. Faz um do zero aí, tchau. Mas eu gostei bastante. Mas assim, eu espero muito que os X-Men não sejam uma bucha. Não sejam os personagens que vão ser trazidos só pra morrer. Porque são personagens icônicos. Vão falar, ah, não, vamos. Porque é o seguinte, né? O que é que eu tô achando? Talvez a Marvel, o MCU, queira fazer assim. Não, vamos matar uns personagens icônicos pra gente trazer o senso de urgência do Doutor Destino. A lá Vingadores Ultimato, que começa matando o Heimdall e o Loki. E vamos matar os X-Men logo de primeira, porque daí a gente já se livra dos X-Men, deixa um ou dois ali salvo, sei lá, o Ciclope, o Gambit, que, bom, é o Channing Tatum, né, fez sucesso, sei lá, a Mística, ou o Noturno, e mata o Professor Xavier, mata o Magneto e tal, que não ia ser a primeira vez, eles já morreram uns 38 vezes no filme, né, mas, assim, eu espero que não seja só isso, eu espero que realmente sejam personagens ativos na trama.
Mas falando sobre isso, já foram vazados os teasers, né? Os novos teasers. Eu não consegui achar aqui uma fonte extremamente confiável, tá? Mas eu ouvi falar que eu já tinha visto falar que os próximos teasers focarão no centro de Wakanda, né? Nos personagens de Wakanda, o M'Baku e a Shuri, com o Quarteto Fantástico. Né? Ou seja, você tem o Reed Richards, que, bom, é o cabeça, né? O inteligentão dos quartetos, com a Shuri, que é a inteligentona de Wakanda. E aí eles iriam se juntar ali pra arrumar uma saída pra combater o Doutor Destino. Também vai ter um teaser focado no Doutor Destino, né? Tipo um teaser que vai juntar todo mundo. E depois um trailer que vai... Aliás, o teaser de Wakanda e depois o trailer que vai mostrar o Doutor Destino. E vale lembrar também que o final de Quarteto Fantástico, né, a cena pós-crédito, traz o Doutor Destino sequestrando o filho do Reed Richards com a Sue Storm. Então, muito provavelmente o plot desse filme vai girar em torno desse personagem. Então, o Quarteto Fantástico vai estar à procura do filho deles, vai chegar aqui no universo da gente, não da gente, né? Porque se fosse o da gente, a gente teria super-herói. O universo do universo cinematográfico da Marvel. E aí vai entrar em contato com esses super-heróis. Acredito que pela tecnologia, acho que a primeira sociedade que vai identificar o Quarteto Fantástico chegando são o pessoal de Wakanda. Então acho que por isso vai ter essa conexão entre Reed Richards e Wakanda. E eu queria muito saber, até conversei em off com o Pedrão aqui, aonde vai ficar o Homem-Aranha, aonde vai ficar o Demolidor e aonde vai ficar todos esses personagens que vão ter algum conteúdo esse ano ainda. Espero muito que o Homem-Aranha esteja nesse filme, porque pra mim uma das cenas mais importantes do filme seria um final em que o Homem-Aranha vê o rosto do Doutor Destino. Acho que seria um plot muito bom. E a gente sabe que em Guerras Secretas, pra quem já leu, a gente não tem só uma Guerra Secreta, né? A gente tem a Guerra Secreta da década de 80 e tem a Guerra Secreta de 2015. A de 2015, como o Pedrão já falou, é por conta das incursões. Dos anos 80 é simplesmente os vilões e os heróis da Terra são sequestrados eu não sei se são celestiais, mas são por seres cósmicos. É pelo Beyonder. O Beyonder, ele sequestra os... Cara, é porque é uma história meio ruim, assim. Se você lê hoje essa história, você fala, caramba, esse é o grande clássico da Marvel. Mas o Beyonder sequestra eles e faz o Battle World, que é o mundo de batalha, pra o divertimento dele e do Grão-Mestre, que é um vilão que apareceu em Thor Ragnarok. Falo no vídeo lá sobre o Thor que eu fiz lá no canal. Que é um vilão bem, assim, no Thor Ragnarok, horrível. E nos quadrinhos é um vilão, é um dos seres mais poderosos da galáxia, né? Mas enfim, assim, eu acho que o evento de 2015 é muito bom e o dos anos 80 é muito ruim, então. Mas eles vão tentar fazer uma mescla dos dois aí. O grande ponto da saga da década de 80 é que a gente viu vilões. Eu não li a de 2015, tá? Eu li só algumas partes, eu não li o arco todo. Mas a da década de 80 a gente vê alguns vilões se unindo a heróis e heróis se unindo a vilões. E a gente vê naquele campo de batalha gigantesco, aquele planeta de batalha, vários acontecimentos legais que hoje são é, essenciais para a história de alguns personagens da Marvel. Que é o maior exemplo disso foi quando o Homem-Aranha conquistou o traje do Venom, né? O simbionte, que na época era só um traje alienígena e que depois foi descoberto que era um simbionte. E aí a gente teve o Venom, e que é um personagem hoje que tá na. Não é nem da cultura nerd, já é um personagem reconhecido em outros meios. Então, eu acredito que o Homem-Aranha seria essencial, porque depois de Avengers Doomsday, a gente vai ter
Guerras Secretas. E eu não acho que faça sentido o Homem-Aranha entrar só em Guerras Secretas. Ele teria que aparecer agora. Agora, como eles vão fazer, eu não sei. Porque na minha teoria, esqueceram quem é o Peter Parker. Que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Mas não esqueceram que o Homem-Aranha é um Vingador. Essa é a minha teoria. Mas a gente só vai saber disso no próximo filme. É, a gente vai falar um pouco ainda mais sobre. Vai falar um pouco sobre os filmes posteriores que vão ter no MCU. Mas vale lembrar que as equipes já confirmadas para esse filme os Vingadores do Capitão América do Sam Wilson, que vai ter o Falcão, o Gavião, aliás, o Falcão é porque ele é o mesmo personagem, o Falcão Capitão América, o Falcão normal, o Shang-Chi, que é dos Vingadores, e, se eu não me engano, o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde não, o Gavião Arqueiro. Nos Vingadores dos Thunderbolts, aí a gente tem o Agente Americano, a Helena Belova, né, a Viúva Negra, a Fantasma, o Sentinela e o Bucky. No Quarteto Fantástico a gente vai ter o Quarteto Fantástico, né? E no núcleo do Pantera Negra a gente vai ter a Shuri, o Umbaco e o Namor, que eu esqueci de falar. E a Coração de Ferro, isso. Eu não sei se ela vai aparecer aqui, porque flopou, né? Mas enfim, a atriz da Miss Marvel pelo menos já foi confirmada, então talvez ela apareça, né? Aí a gente vai ter os Vingadores originais com o Thor e o Capitão América voltando aqui. O Homem-Aranha não foi confirmado, provavelmente não está no filme, afinal de contas os filmes foram gravados ao mesmo tempo, né? O filme do Homem-Aranha e o filme dos Vingadores, então não faz muito sentido ele estar nos dois, que foram gravados em locais diferentes. E agora vamos falar sobre o vazamento das fotos do teste de figurino. Tem mais alguma coisa pra falar? Tem sim, a gente tem que falar também da equipe que foi confirmada dos X-Men, né? Até agora. A gente tem o Professor X, o Magneto, a gente tem a Mística, tem o Noturno e o Ciclope. E o Gambit. São esses que a gente tem. Que eu queria que viesse também o Wolverine, né? Pra fazer esse jogo, mas eu não sei se. Porque se trouxer o Wolverine, vai ter que trazer o Deadpool junto. Então eu não sei se eles vão querer dar esse tom pro filme. A atriz da X-23, da Laura Kinney, esqueci o nome dela agora, é a Daphne Keane, ela disse que talvez pudesse voltar, talvez não. A gente também tem nos Vingadores do Sam Wilson o Homem-Formiga, que a gente esqueceu de falar. Então, assim, é muito personagem. A gente já teve isso antes. Também tem os Guardiões da Galáxia, não sei se eles vão aparecer, talvez não. Porque os Guardiões da Galáxia meio que acabaram no terceiro filme ali, né? A gente tem um Guardiões da Galáxia, mas não é muito Guardiões da Galáxia e tal. Tem que ver como é que vai ser isso aí. E aí, falando sobre os vazamentos do teste de figurino, pra quem não sabe o que é um teste de figurino, eu vou explicar. Teste de figurino, obviamente, os atores vão provar os figurinos, ou seja, eles vão vestir a roupa dos personagens. Porém, ao mesmo tempo que eles vão vestir as roupas e ver como é que caiu no ator, ele também vai fazer um teste de iluminação. Ou seja, vão ter as fotos dele contra a luz, dele a favor da luz, de costa, de lado, de frente, de trás, entendeu? Sentado, em pé. E vazaram as fotos do Doutor Destino. E se você está assistindo pelo YouTube, essas fotos não estão aparecendo agora na sua tela. Do Doutor Destino, jogando uma espécie de xadrez. Provavelmente vai estar jogando xadrez com o Doutor Estranho, que também está no grupo do Sam Wilson, que eu esqueci. Então, pra quem não lembra, não sabe, né, no evento Guerra Secreta de 2015, o Doutor Estranho e o Doutor Destino se juntam e fazem uma aliança ali em prol da humanidade. Então, provavelmente é isso que está acontecendo aqui. Vazou o visual do Doutor Destino, que já havia sido vazado na Comic Con. Vazou o visual do Reed Richards, que ele agora tá usando um casaco branco por cima, uma jaqueta branca por cima da roupa. E o Johnny Storm, que também tá usando uma jaqueta. Tem o do Sam Wilson, que é, bom, basicamente a mesma coisa do Brave New World, a mesma coisa. O do... Cara, a gente esqueceu desse personagem, do Alexei, do Guardião Vermelho, que também tá no Thunderbolts, que é o David Harbour, de Stranger Things, que interpreta ele, que, enfim, por mim pode morrer nesse filme aqui. A gente tem o Thor voltando com um visual semelhante ao visual dele de Ultimato, sendo que sem as mangas, né? A gente tem o Homem-Formiga, que sinceramente também pode morrer aqui, não ligo. A gente tem o Sentinela
com um visual, um traje bem mais colorido e bem mais sentinela, que eu achei bem bacana. O Chris Evans, que vai voltar, já tá confirmado, vazou também. E o Doutor Destino, até agora a gente não sabe mais de nenhum, pelo menos não que eu achei aqui na internet. E assim, eu gostei bastante das roupas, nada a reclamar, só o Doutor Destino que tá uma parada meio Japão, misturado com uma tecnologia. Assim, o Doutor Destino, eu gosto mais do visual dele, mais simples, dos quadrinhos, porque eu acho que adiciona uma camada muito mais de alguém que quer ser mais puro, tá ligado? Tipo assim, o cara. Eu sou tão foda que eu não preciso usar nada, uma armadura, por exemplo. Eu uso apenas uma roupa de pano, com obviamente uma armadura por dentro, né? Mas eu uso apenas uma roupa de pano e é isso aí, tá ligado? Mas vazou aí e, assim, é uma parada mais detalhada tal. Eu não achei de todo ruim, tá? Eu achei bonito, achei legal, mas eu preferi uma coisa mais simples. Pra quem tá vendo no YouTube, vai estar vendo as imagens aí. Eu acho que esse jogo de xadrez, pra mim, não é com o Doutor Estranho. Porque os personagens que estão nesse filme que a gente já viu jogando xadrez é o Magneto e o Professor X, o Professor Xavier. Então, eu acredito que ele vai estar nesse momento tentando recrutar ou os X-Men ou conversando com o Magneto. Eu acho que vai ser esse o plot dessa cena aqui. E pra quem tá vendo no YouTube, se você ver, a imagem que a gente tem do Capitão América é uma imagem dele com a roupa comum, de uma pessoa normal. E eu acho que isso pode ter sido para esconder, porque a gente teoriza que esses vazamentos são calculados pela Disney. Não é, alguém lá dentro vazou porque quis. Não, eu acho que eles fazem isso para hypar o filme. Então, provavelmente, na minha visão, como eu falei antes, eu acho que ele vem como um vilão de início. E ele pode estar como o Capitão Hydra aqui. Ele pode estar como o Capitão Hydra aqui, vindo de outro universo. E pode aparecer mais de um Capitão América nesse filme também, por que não? Já apareceu em Ultimato. E os outros personagens, como o Pedro já falou, a gente tem o Reed Richards, o John Storm de colete. Eu achei bem samurai esse Doutor Destino. Pra você que não tá vendo, tá escutando o podcast e tiver interesse, a gente vai deixar um arquivozinho com as imagens pra você dar uma olhada. E agora, mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre a Netflix, que tá dando o que falar, né? A Netflix que passou por poucas e boas agora no final do ano, com o fim de Stranger Things e a compra da Warner, né? A gente vai falar sobre esses dois assuntos. Sobre o fim de Stranger Things, pra mim, tava na hora já de acabar. Stranger Things é uma série que eu assisti. A primeira temporada eu acho muito boa mesmo, assim, um terrorzão, parada que você tá tentando entender o que acontece. E aí, como caiu no gosto popular, na segunda temporada você já tem uma virada de chave, já fica mais familiar, os personagens já ficam mais tranquilos, mais família. O que aconteceu na primeira temporada já é mais atenuado. E aí na terceira temporada, pra mim, é a temporada que eu acho que assim, eu não sou tão fã, porque fica muito mais família ainda. Então, assim, as coisas não têm tanto peso. Até chegar nessa última temporada, eu vou confessar pra vocês que eu não assisti tudo, tá? Eu assisti os últimos episódios, eu entendi como é que funcionava o final da série, mas a quarta temporada, por exemplo, eu só assisti até a metade, não assisti toda. Também eu acho que nem precisou, porque eu entendi tudo que tinha acontecido, né? A Stranger Things é uma série que, quando chegou no mainstream, quando todo mundo começou a ver e a falar sobre, eu acho que o pessoal teve que pisar um pouco no freio, porque, afinal de contas, a Netflix já anunciou que vai ter uma sequência de Stranger Things, o que eu acho bizarro, porque a série acaba, né? Ela literalmente acaba, os personagens não vão ter mais. Embora a série vá continuar em outro lugar, só que o plot lá do Vecna, do Mind Flayer, eu acho que é esse o nome, né? Do Devorador de Mentes, ele acaba aqui, né? Acaba nessa quinta temporada. Mas assim, acabou finalmente. Gostei bastante da primeira temporada de Stranger Things. O resto eu acho que cai um pouco o nível. E essa última temporada eu achei bem fraquinha. E é isso. Tu assistiu Stranger Things, Bernardo? Eu gostei muito da série como um todo, não da temporada. Eu assisto desde que lançou a primeira temporada.
Eu concordo com o Pedro que a série perdeu a essência da primeira temporada a partir de que ganhou muita visibilidade, mas mesmo assim eu continuei assistindo. Pra mim, a melhor temporada é a quarta temporada, pelo fato do RPG voltar de verdade pra série, que ela é baseada em D&D completamente. E essa quinta temporada me deu muita expectativa. Eu não gostei. Eu achei muito abaixo mesmo. O final deixou eu aberto muita coisa. A gente não vai falar de. Não quero dar spoiler aqui, porque vai ter pessoal que vai assistir ainda. Mas eu achei que deixou em aberto muitos pontos da série. Muitos personagens tiveram seus finais e outros personagens meio que foram ignorados no final da série. As decisões de roteiro para como resolver os problemas eram muito clichês nesse final. E o principal dos principais, das perguntas que a gente fazia desde a primeira temporada, não foram respondidas. Então, é uma série que eu entendo, os atores começaram muito novos, muitos dos atores não queriam mais fazer a série, fizeram só para terminar, para ter um desfecho para o arco deles. Mas a Millie Bobby Brown, o Mike também, eu não sei o nome do ator, mas o Mike, o ator que faz o Mike também não queria mais Finn Wolf, fazer. Finn Wolfhard, o nome do ator do Mike. Então a gente sente isso na série, sente que foi feito corrido. Não era para terminar nessa quinta temporada, era para ter mais uma temporada para finalizar tudo, para fazer tudo de maneira calma. Mas infelizmente a gente entende que mudar os atores nessa altura do campeonato é assinar a carta de suicídio. Então eles preferiram é, terminar desse jeito. Não foi um final ruim, você diz assim, puta que pariu, que merda. Mas também deixou muito a desejar. E a próxima notícia envolvendo a Netflix é justamente a compra da Warner, porque, segundo o site Deadline, que é um site muito famoso lá nos Estados Unidos, desses furos da indústria, falaram que a intenção da Netflix é deixar os filmes da Warner Brothers, isso inclui Senhor dos Anéis, isso inclui DC Comics, né, DCU, os filmes do James Gunn agora, e outras produções, deixar essas produções apenas 17 dias nos cinemas, ou seja, uma semana e um pouquinho. E muita gente tá revoltada, né? Porque, bom, os filmes hoje em dia passam um mês e meio no cinema. E a intenção da Netflix é reduzir esse tempo, afinal de contas, a Netflix vende streaming, né, pessoal? Então, para ela faz total sentido vender os filmes apenas 17 dias no cinema. Particularmente falando, eu acho que não é uma decisão tão errada deixar só esse tempo. Essa parada do, o cinema vai morrer. Galera, o cinema tá morrendo desde que criaram a televisão, pô. Desde que você desde que você conseguiu assistir filmes na sua casa, o cinema começou a morrer. Pra quem não sabe, no começo do cinema, um filme ficava em cartaz um ano inteiro, 2 anos, porque muita gente ia pro cinema, assistia e as sessões iam perdurando assim, tinham, em vez de ter, sei lá, 5 sessões num dia, tinham 12, sei lá. E assim, é uma evolução que vai acontecer, querendo ou não, cara. Hoje em dia o cinema é uma experiência muito cara para a maioria das pessoas. É uma experiência que, pra mim, assim, eu sempre amei ir pro cinema, sempre fui. Meu pai me levava pro cinema, eu fui várias vezes com meus pais. Mas é uma experiência que hoje em dia é cara e não é tão apreciada, até por conta do posterior à pandemia, né? Depois da pandemia, a gente se acostumou a ver filme em casa, a gente se acostumou com a experiência de ter um streaming, de escolher o filme que vai assistir, a hora que vai assistir, de assistir o filme e parar na metade e fazer outra coisa e voltar. E aí, hoje em dia, o povo vai pro cinema achando que tá em casa. E aí não se comporta no cinema, fica conversando, fica no celular, fica atrapalhando o filme. O cinema da cidade da gente, que pra quem não sabe, eu e Bernardo, a gente mora na mesma cidade, tem uma sessão de filme legendado por filme. Ou seja, tipo assim, é uma sessão, não é uma sessão que se repete durante o dia. É uma vez durante a exibição inteira do filme que ele vai ser legendado. E assim, eu gosto de assistir filme legendado. Eu acho que eu acompanho mais, entendo mais a atuação que o ator passou, pela entonação da voz, enfim.
E é isso, cara. Eu não vejo com maus olhos. Vai ter os 17 dias pra quem gosta de cinema. Pra quem não gosta, quem é um quem assiste filme casualmente mesmo, não é uma pessoa que é aficionada, vai poder assistir em casa, no conforto de casa. A gente vai poder assistir em casa também. Eu acho que uma parada que vai morrer daqui pra frente é Blu-ray. Eu acho que Blu-ray não vai ter mais. Eu não conheço ninguém que compra Blu-ray hoje em dia. Aluga filme pra assistir, não conheço. E assim, não é uma coisa que me incomoda tanto quanto as pessoas estão dando a entender que incomoda elas. O que é que tu acha? Me incomoda um pouco, eu acho 17 dias muito pouco, só que a gente tem que parar para pensar dos dois lados, né? Hoje em dia, quem quer ir pra assistir um filme no cinema, e principalmente filmes de super-herói, aquela pessoa que conta os dias, marca as datas, ela vai na primeira ou na segunda semana, no máximo. Então, para as pessoas que interessam os filmes de super-heróis, eles vão estar ali em cartaz naquele período que você sempre quis. Normalmente, nós, fãs de super-heróis, a gente vai para um cinema o mais cedo possível. Normalmente eu gosto de comprar meu ingresso na pré-estreia e gosto de ir na semana seguinte, se eu gostar muito do filme, para rever. Então, nesse intervalo de 7 dias, eu consigo fazer isso. O que acontece é, nós gostamos desses filmes, nós gostamos do universo dos super-heróis. Então a gente vai logo no começo. Se você tirar ele em 17 dias e colocar direto no streaming, quem vai ao cinema não vai ter contato com aquilo. Então isso vai ficar cada vez mais nichado, porque só quem vai entrar no streaming para assistir um filme de super-herói é quem já gosta de super-herói. Mas, por exemplo, o meu pai, se meu pai for pro cinema com a minha mãe e chegar lá e estiver passando um filme do Batman, pode ser que meu pai diga assim: "Ah, vou dar uma atenção para esse filme", e pode ser que meu pai seja é, incentivado a acompanhar aquele universo, a assistir outros filmes daquele personagem. E isso eu acho que acontece para várias pessoas. Tem os prós, que vai estar disponível para todo mundo em streaming, então todo mundo que quiser assistir vai assistir. E tem o contra, que você vai exibir aquilo para menos pessoas. Você vai só exibir aquilo para quem já consome aquilo. Então vai ser difícil bater de frente com a Marvel, por exemplo, que faz bilhões e bilhões de bilheteria. Isso é uma mensagem clara da Netflix falando que o lucro de bilheteria não é importante. A Netflix mostrando que, assim, a gente não precisa ter US$ 1 bilhão de bilheteria para o filme ser um sucesso. Se o filme vender e manter assinante, no da gente tá ótimo. Se o filme tiver custar US$ 150 milhões para fazer, US$ 250 milhões para fazer, a gente botar ele no cinema, ele der um lucro ali, um lucro não, né? Arrecadar US$ 150 milhões de dólares de bilheteria nos 17 primeiros dias e depois deixar os filmes no catálogo da Netflix e aumentar as vendas ou permanecer as vendas, o dinheiro entrando ali, a gente tá tranquilo. E isso aí é uma mensagem clara de, assim, o tempo é, a gente não tem medo de Hollywood, né? Eu particularmente não vejo problema. Eu gosto de assistir filme em casa. Gosto de me preparar, é, fazer o filme do jeito que eu. Assistir o filme do jeito que eu quero, legendado, no escuro, no ar-condicionado do meu quarto, na minha televisão. E eu não vejo tanto problema nisso. Eu sei que eu entendo a revolta de muita gente, realmente. Pra quem mora numa cidade, por exemplo, uma cidade muito maior, tem mais opção e tal. Mas, assim, a evolução chega, né, galera? Cinema começou, cinema mudo, depois veio o som e todo mundo falou: o cinema acabou, porque agora o povo consegue falar e não precisa estar mostrando na tela as coisas. Depois veio a cor, aí depois a gente teve filmes mais curtos, depois a gente teve muita coisa acontecendo, o cinema mudou, antes o povo ia pro cinema pra comer, agora o povo vai pra assistir o filme. Enfim, são mudanças que eu acho que vale a pena ter o teste para ver como é que vai funcionar, se a indústria se sustenta a partir disso, se o cinema vai continuar sendo uma coisa ou vai ser só streaming daqui para frente. Fico animado para descobrir como é que vai ser. E, bom, é isso. Eu acho, só para concluir esse assunto, que os grandes filmes vão continuar em cartaz por mais tempo. Eu acho que isso não vai. Que a Netflix não vai ser radical a esse ponto. Eu acho que um Batman da vida que vê que tá fazendo sucesso, eu acho que eles vão deixar mais um tempo. Porque vai arrecadar mais. Eu acho que eles vão fazer isso com os filmes menores, como o Supergirl, de personagens mais uns sidekicks, vamos dizer assim. Então,
tem seus pontos positivos e pontos negativos. Como o Pedrão falou, a evolução chega. Na década de 80, minha mãe gravava música do rádio para poder escutar na fita. E hoje a gente tem a facilidade de ter o Spotify. Ninguém tem CD hoje em dia, ninguém tem um toca-disco, ninguém tem nada. A gente tem o nosso smartphone. E acho que assim vai ser para os filmes também, que já está sendo e só tende a ser assim. Eu fico triste porque eu gosto muito de cinema. Eu espero que pelo menos os grandes filmes tenham grandes sessões e tenham grandes tempos de tela nos cinemas. É, falando ainda sobre DC, sobre agora DC Netflix, né? Mas falando sobre a HBO Max, para ser mais específico, a gente vai ter uma remoção de várias séries animadas da DC do catálogo da HBO Max, séries aclamadas. Tá, eu vou falar a lista aqui e a gente vai falar a opinião da gente sobre esses desenhos. Eu, particularmente, sou um fã muito grande de animação. Eu acho que eu já assisti todas as animações de super-herói, pelo menos 90% eu já assisti. Porque eu vou falar a série e vou falando que eu já assisti aqui. Os Jovens Titãs, aquele, não os Jovens Titãs em ação, o desenho para criança, os Jovens Titãs, a série animada, vai sair do catálogo. Liga da Justiça, a série animada, vai sair do catálogo. Grandes Astros Superman, vai sair do catálogo. Lanterna Verde, a série animada, vai sair do catálogo. Batman Bravos e Destemidos, vai sair do catálogo. Batman do Futuro, A Sombra do Batman, Superman Entre a Foice e o Martelo, Justice League Action, ou é Liga da Justiça Ação, eu não sei como é que ficou em ação, é em ação em português. E a Liga da Justiça Crise nas Infinitas Terras, parte 3. Não sei se vai sair o 1 e o 2, mas aqui tá dizendo que vai sair só o 3. E aí eu não sei como é que vai funcionar isso aí, né? Mas enfim, de todas essas animações, a única que eu não assisti foi Liga da Justiça Crise nas Infinitas Terras, parte 3. A única. E Liga da Justiça Ação, em ação. Também não assisti. O resto, todas eu assisti. Teve algumas que eu não assisti inteira, como foi o caso de A Sombra do Batman e Bravos e Destemidos. O resto eu assisti tudo. São excelentes animações. Eu não sei o motivo de estar saindo, tá? Do catálogo. A Max não divulgou, ela só disse que ia sair. Provavelmente alguma outra licenciante, como a Amazon, deve ter licenciado, ou Netflix, a própria Netflix, pode ter licenciado também. Enfim, é uma pena, né? Eu gosto muito dessas animações, e quanto mais animações no mesmo local, que é a Max, né? Que é onde a gente vai pra assistir animação de DC, afinal de contas é a casa da DC. Quanto mais animação lá, melhor, e infelizmente vai sair. Particularmente falando, não existe desenho de super-herói melhor que Liga da Justiça série animada. E Batman série animada, pra mim, são os dois. Assim, o Superman também é muito bom, inclusive vai sair também. Mas eu acho que eu não botei aqui, eu acho que eu não botei aqui, mas o Superman, a série animada, também vai sair. É, mas assim, eu acho maravilhoso o que o Bruce Timm fez nessas animações. Pra quem não sabe, Bruce Timm, ele é um... Bruce Timm e o Paul Dini, né? O Paul Dini, que é um roteirista, um dos grandes roteiristas da história do Batman, se uniram pra fazer essas animações. Então, todas essas animações, Batman do Futuro, Liga da Justiça série animada, Batman série animada, Jovens Titãs, são todas desse pessoal. E, cara, é muito triste, eu fico muito triste, mas, assim, gosto bastante. E assisti muitas delas recentemente, como Grandes Astros Superman. Assisti depois que eu li o gibi, achei maravilhoso. É muito bem adaptado, para quem quiser dar uma olhada, muito bem adaptado. É... eu acho que é isso aqui. Fala aí, Bernardo, tua opinião sobre isso. Só pra. Não é dar uma corrigida, mas pra falar sobre Paul Dini, né? Que você falou. Paul Dini começou nas séries animadas. Depois ele veio pra histórias em quadrinhos. Pra você ver o quão bom esse cara é dirigindo histórias, roteirizando histórias de personagens da DC, né? Eu acredito que essas animações vão sair pra ir pra Netflix. Eu acho que não faz sentido continuar pela compra da Warner pela Netflix, não faz sentido continuar na HBO. Então, acho que a Netflix vai fazer essa transição aos poucos, sabe? E é isso. Pra quem não sabe, o Bruce Timm e o Paul Dini, eles foram responsáveis por criar a Arlequina, por exemplo. A Arlequina, a René Montoya, que é um personagem que foi muito utilizado depois nos quadrinhos, hoje em dia é a questão. Eles criaram todos esses personagens na série animada. Então, assim, muito triste, né? Eu fico triste. Então, se você está vendo isso antes da remoção, vá dar uma olhada, confira lá essas animações, porque são muito boas.
Destaque aqui pra mim para séries animadas, né? Tudo que tem a série animada depois você pode assistir. Grandes Astros Superman é uma ótima adaptação. Batman Bravos e Destemidos é bem legal. Batman do Futuro é muito legal. A Sombra do Batman eu assisti o comecinho, eu não achei tão bacana. Superman Entre a Foice e o Martelo é melhor o gibi, tá? Justice League Action é mais infantil, então, assim, não tem muito o que fazer. Jovens Titãs é muito bom. Você vai ficar com a abertura na sua mente pro resto da sua vida. E Liga da Justiça Crise nas Infinitas Terras 3 é o que eu falo que não precisa assistir, não. Pode assistir outra coisa aí. Então é isso, pessoal. O episódio de hoje foi esse. Foi bem curtinho. Só para falar um pouco sobre as notícias agora do começo do ano. Desejar também para vocês um feliz ano novo, né? E é isso. Muito obrigado por estar sintonizando aqui. Passar agora a palavra para Bernardo. E vamos lá. Queria agradecer a vocês a audiência. É sempre bom estar aqui com vocês. Se vocês têm alguma sugestão de tema para algum programa da gente, vocês podem mandar aí nos comentários, no Spotify ou no YouTube. As histórias em quadrinhos que a gente comentou aqui, algumas que a gente citou, a gente vai deixar o link de compra para vocês, que assim vocês ajudam a gente a cada vez mais tornar a qualidade do nosso produto melhor. Então, muito obrigado, feliz ano novo e que esse ano seja de muita paz e bênção para todos nós. Valeu, pessoal.